Olá, Raul, boa tarde. Bom, iniciando pelas novidades no elenco ercilista, goleiro Fernando foi contratado, chegou, já está regularizado. Ele chegou para ser titular, ele joga no domingo contra o Joinville. O que você pode nos passar? Ele chegou na semana passada, a gente está procurando botar ele em ritmo de trabalho com o grupo. Ele vinha algum período parado, mas ele é um atleta que tem boa formação e bom histórico de grandes jogos. A ideia é colocar ele num ritmo interessante dentro dos treinamentos. A gente ainda tem algumas situações para observar, para que a gente decida quem vai iniciar o jogo no domingo. Não está determinado ainda que vai ser ele ou se vai ser o João Vitor. Acho que o João foi bem quando foi requisitado e o Fernando tem feito bons treinos. A gente vai conversar com a comissão técnica para ver o que a gente vai decidir para domingo, para o início de jogo. Raul, chegando ao fim da primeira fase, o Hercílio numa boa campanha na liderança contra o Joinville, que vem numa briga contra o rebaixamento. Como é que é a preparação para esse jogo? Vai com titulares, roda o elenco? Como é que você está pensando essa partida? Eu vejo o Joinville como uma equipe que está pleiteando uma das vagas para classificação. Não vejo como um candidato ao rebaixamento. Acho que é uma equipe qualificada. Fez 2 bons jogos contra Criciúma e Chapecoense. Vem numa crescente, apesar de alguns desfalques que eles tiveram. Esses desfalques devem retornar contra nós, então eu acredito que a gente vai enfrentar um adversário qualificado, além da questão do peso da camisa do Joinville. É importante a gente estar bastante atento aos detalhes, estudar bastante a equipe deles, reorganizar nossa equipe dentro daquelas situações de desfalques que a gente tem, para que a gente consiga evoluir e consiga fazer um grande resultado. O Leozinho, muito conhecido no futsal, foi anunciado pelo Hercílio, repercutiu muito bem. Como que está sendo essa transição? Ele está treinando bem? Muita gente quer ver ele em campo, isso já poderá acontecer em breve. O que você pode falar sobre o Leozinho aqui no Hercílio? A questão de tempo de adaptação, pouco tempo ainda para a questão de adaptação dele, mas eu acho que ele está sendo muito, vamos dizer assim, aplicado em tentar fazer aquilo que a gente está procurando fazer com que ele se adapte o mais rápido possível, principalmente em relação à questão física e em relação à questão de adaptação técnica e tática em relação à questão principalmente às dimensões do campo. A gente sabe que é bem diferente, é uma outra modalidade, questionar a relação dele com bola é impossível. Realmente a relação dele com bola é uma coisa fora de série. Tecnicamente ele é muito bom, 1 contra 1 dele é muito bom, tem uma capacidade de enxergar o jogo, mas a gente sabe que tem um tempo de adaptação em relação à questão das distâncias percorridas, em relação à questão do tempo do jogo. No futsal ele está acostumado a jogar 5, 7 minutos e descansar, e aqui o atleta ele tem que ter uma sequência de jogo de no mínimo 45 minutos, vamos dizer assim. Eu acho que ele está procurando se adaptar, procurando fazer aquilo que a gente tem orientado. Ele é um jogador inteligente e quando a gente achar que for prudente utilizá-lo, a gente vai utilizar da melhor maneira possível. Ainda no sentido de adaptação do Leozinho, ele era um ala no futsal, no campo. Em que função você pensa utilizar ele? Nós estamos treinando ele em 2 situações, ou como um atacante de beirada, favorecendo a questão do enfrentamento dele, que realmente é muito bom, e também como um meia central, visto que ele é um jogador que tem uma capacidade de jogar em espaço reduzido muito boa e um controle técnico muito interessante. Então, para jogar no entrelinhas com a qualidade técnica que ele tem e estar próximo do gol para colocar os companheiros em condições de finalização ou mesmo ele terminar jogadas, acho que são as 2 funções que ele se adapta melhor. Já eram as funções que ele vinha treinando quando tentou fazer o primeiro período de adaptação ao campo lá no México. Eu tenho conversado bastante com ele para ele tirar as dúvidas em relação à questão de posicionamentos, em relação a algumas situações pontuais. A gente sabe que é bem diferente uma modalidade da outra, apesar de ser jogada com os pés. Então, a gente ter a paciência com ele também ter a paciência de entender os processos para que ele consiga se adaptar o mais rápido possível para que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira possível. Raul, ainda sobre novidades, Renan Bressan já se encontra aqui no estádio Aníbal Costa. Como você avalia o Bressan para o teu trabalho, para o Hercílio Luz? Ele chega para ser o quê? Um meia? O que você espera desse jogador? O que você pode nos passar neste momento? Acho que o Renan é um jogador que dispensa comentários em relação à questão técnica e cognitiva. É um jogador extremamente inteligente,
é um meio de campo que tem uma capacidade de organização, tem última bola, tem uma excelente bola parada, vem em ritmo de treinamento, não vinha jogando, mas vem com um ritmo já interessante. Acho que é um jogador que está pronto e apto para que venha a jogar. Acho que agrega bastante em termos técnicos, em termos de qualidade, em termos de liderança para o grupo e para o projeto. Procurar utilizá-lo da melhor maneira possível. Vamos ver agora nos treinamentos como é que ele vai ser a adaptação dele em relação aos demais, porque tem questão de entrosamento, questão de ajustes, para que a gente possa utilizá-lo e ele nos ajude a continuar crescendo dentro da competição. Como você falou, não vinha jogando, mas treinava normalmente no Criciúma. Então, se já estiver regularizado na documentação, podemos ver ele no domingo ou ainda é muito cedo? Não, a ideia é, vamos ver como é que vai ser a apresentação dele em relação à questão dos treinamentos, os testes e também o desempenho dele. Como eu falo para todos os atletas, o ideal é que haja essa concorrência sadia entre eles e aqueles que a gente acha prudente utilizar para iniciar, que estejam melhor preparados, vão ser aqueles que devam iniciar a partida. A partir do momento que entrou no vestiário, está nesse bolo, está nessa briga para que possa ser uma das opções para jogar. Falando em preparação, o Felipe Menezes, muita gente quer ver ele em campo, ele já se recuperou ou ainda vamos ter que esperar um pouquinho mais? O Felipe está treinando com o grupo, já desde segunda-feira, na verdade desde o retorno de Concórdia ele já está treinando com o grupo. Tem a questão de adaptação física pelo período que ele ficou inativo com a lesão. Tem a questão de adaptação técnica e tática também. Técnica é pouco e tática também pouco, porque na verdade ele é um jogador extremamente inteligente, extremamente técnico. Então eu vejo que é muito questão de entrosamento com os demais e apurar a questão física para que ele possa jogar e render realmente aquilo que a gente pensa que ele possa render quando a gente fez a contratação. Agora treinando com a equipe a par, resolvendo questões assim, também é outra peça para o domingo ou é mais para o futuro do campeonato? Não, na verdade assim, é um jogador que tem contrato para a temporada inteira, a gente não pode, e até por isso a gente procurou não acelerar o processo de recuperação dele para que não voltasse a sentir alguma lesão. A gente está procurando fazer as coisas com cargas gradativas para que ele possa evoluir cada vez mais e esteja pronto para quando ele for jogar realmente venha agregar para o elenco. O Matheus Campos foi muito bem na Copa São Paulo, camisa 10, ele vem sendo relacionado. Não é a hora, é uma opção? O que você pode falar sobre o Matheus Campos no profissional? Não, tá no, como eu falei, quem está dentro do vestiário está no bolo para poder estar jogando, para ter oportunidade, está treinando, está disputando com os demais a possibilidade de jogar. No momento optei por outras opções, acho que a gente tem tido bons resultados e bom rendimento com as outras opções também. Manter ele trabalhando, manter ele focado, para que quando ele tem a oportunidade dele, ele possa aproveitar da melhor maneira possível. Raul, no âmbito das lesões, João Paulo, Cleiton, alguma chance para essa rodada? E também outras questões de lesão. Igor Silva e Rainan saíram sentindo em Concórdia. Tudo bem com eles? Alguma possibilidade de desfalque? Em relação ao Igor e o Rainan, estão à disposição para o jogo. Em relação ao João Paulo e o Cleiton, eles ainda estão fora do jogo. Foram lesões um pouco mais graves, não tão graves quanto a gente imaginava, mas lesões que demandam um pouco mais de tempo de recuperação. A gente espera colocá-los o mais rápido possível em condição para poder jogar provavelmente já contra o Figueirense. Raul, pegando o jogo de domingo contra o Joinville, faltam 3 jogos para o Ercílio ainda na primeira fase, hoje é o líder com 17. Hoje é o grande objetivo terminar em primeiro ou não? Pegando esse jogo de domingo, já pensando na sequência, quais são os seus objetivos nessa reta final da primeira fase? O objetivo desses últimos 3 jogos, a gente sempre pensa na questão jogo a jogo, mas o objetivo principal nesses 3 últimos jogos é que a gente consiga reajustar o grupo e o elenco e agregar essas peças que chegaram e também aqueles que vêm saindo do departamento médico, colocá-los em boas condições para que quando a gente entrar no mata-mata, entrar forte, entrar focado para que a gente consiga atingir maiores objetivos dentro da competição. A gente sabe que são jogos difíceis, mas eu acho que a gente tem que procurar utilizar esses 3 jogos para a gente criar opções dentro do contexto de equipe,
para que no mata-mata a gente tenha situações pontuais e bem organizadas para conseguir chegar num algo a mais dentro da competição. Com a lesão do Cleiton, assumiu o Gusso a função lá em Concórdia. O que você achou da atuação dele e deve ser ele de novo o titular no domingo? Tem algumas opções em relação à questão na lateral direita. Acho que o Gusso fez um jogo seguro na parte defensiva, acho que ofensivamente faltou um pouco em alguns aspectos, mas normal, era a estreia dele como titular na equipe profissional. Um jogo bem pesado, um jogo bem difícil, com o Concórdia com jogadores de força e velocidade no lado dele. Acho que ele sustentou muito bem a parte defensiva. Ofensivamente, no primeiro tempo achei que ele não foi bem, no segundo tempo ele foi um pouco melhor, acho que ele se adaptou. Uma das opções para iniciar a partida, a gente vai conversar ainda, tem alguns treinamentos para a gente chegar a um consenso e definir a equipe que a gente acha prudente ser a melhor para iniciar o jogo contra o Joinville. Raul, você costuma destacar o equilíbrio do campeonato catarinense. Chegando na reta final da primeira fase, era o que você esperava? E a gente vê algumas equipes crescendo, que não começaram bem. Como você está avaliando esse estadual até a 9ª rodada? Nível de equilíbrio muito grande em todas as partidas. Como sempre é no campeonato catarinense. Jogos muito definidos em detalhes. Ultimamente tiveram algumas situações de goleadas, mas jogos atípicos. Normalmente jogos bem estudados, as equipes começam a se conhecer melhor. Algumas das equipes vêm se reforçando. Então a tendência é que o campeonato fique ainda mais pesado agora nessa parte final, nessas últimas 3 partidas e principalmente no mata-mata. Por isso que a gente vai procurar testar opções, buscar alternativas, reorganizar a equipe em alguns processos, procurar manter a nossa solidez defensiva para que a gente possa continuar crescendo dentro da competição e buscar um algo a mais. Reta final da primeira fase, o Hercílio com uma classificação bem adiantada. Nesses últimos jogos da primeira etapa, nós podemos ver um time com mais testes, com mais alterações de jogadores que ganharam poucos minutos, ou a opção é pelo time titular para manter o ritmo para o mata-mata? A ideia é criar alternativas dentro do elenco, com essas peças que a gente tem, não desconfigurar a equipe, então a gente vai manter a equipe que vem jogando, mas possivelmente a gente faça alguns testes, possivelmente a gente faça algumas opções diferentes para que a gente crie alternativas para o mata-mata, que a gente sabe que é extremamente importante e é o que vai definir a vaga da Série D, é o que vai definir a vaga da Copa do Brasil e vai definir o campeão. Acho que é importante a gente ter atenção aos detalhes nesses últimos jogos, manter o foco, manter a cobrança em cima dos atletas para que a gente consiga manter esse nível de competitividade alto que a gente tem tido nos outros jogos. Jogo domingo, 7h, expectativa de bom público no Aníbal Costa? Expectativa de um bom público, eu acredito que agora passa o carnaval, passa a questão, vamos dizer assim, parte final de verão, o pessoal começa a retornar para a cidade, para Tubarão. Acho que um horário bom, domingo à noite, acho que um horário bom para o público estar presente, aproveitar a oportunidade para convocar o torcedor para estar junto da gente, um jogo importante. Acho que o clube e o time está fazendo a parte dele em relação à questão dos resultados, sempre buscando a vitória, sempre buscando os 3 pontos e fazendo boas atuações dentro de casa. Eu acho que é interessante o torcedor estar presente com a gente e estar nos apoiando para a gente continuar cada vez mais numa crescente.